posse dos eleitos para o novo mandato da Assembleia de Freguesia do Milhar. Começo por me dirigir ao Sr. Presidente e dar as boas noites ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia em funções ainda, Pedro Delgado Alves, ao Sr. Presidente da Junta eleito, Ricardo Mexia, senhoras e senhores membros do Executivo e da Assembleia de Freguesia cessantes, senhoras e senhores eleitos para o mandato autárquico que agora se inicia, senhoras e senhores convidados, público presente. Enquanto Presidente cessante da Assembleia de Freguesia, cumpre-me proceder, de acordo com a legislação vigente, à instalação da nova Assembleia de Freguesia e à verificação da identidade e legitimidade dos eleitos. Neste ato, sou coadjuvada pelo secretário que se encontra aqui ao meu lado, Francisco Ferreira. Ele irá estar aqui comigo e irá assinar no final a ata deste ato de instalação. Neste ato de instalação não vão estar presentes 2 elementos eleitos por motivos devidamente justificados. São eles Dulce Álvaro Pásser, pela coligação Mais Lisboa, e João Miguel Augusto Vaz e Lima, pela coligação Novos Tempos, desculpem, pela coligação Novos Tempos. E depois, a seguir a esta tomada de posse, vai então dar-se a primeira reunião desta nova Assembleia de Freguesia, que será então presidida pelo Presidente eleito, pelo Sr. Ricardo Mexia. Vou passar agora a chamar as eleitas e os eleitos, a fim de procederem ao seu juramento legal. Vou começar, então. Ricardo Mexia Barreiros Mexia. Já troquei o nome. Eu e os nomes. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Muito obrigada. Seguidamente, Camila Alexandra de Almeida Monteiro Botão. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que sou investida. Muito obrigada. Segue-se João Polido Pereira Ferreira de Andrade. Freire de Andrade, peço desculpa. Isto não é nada contra si, não é? Muito obrigada, já fico mais descansada. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Muito obrigada. Chamo agora Carla Mendes Sequeira. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções por que fico investida. Muito obrigada. Joana Catarina Barata Reis Lopes. Convém sempre.
aqueles a gente já conhece. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investida. Muito obrigada. Fernando António Campos Baião. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções que fico investido. Muito obrigada. Maria Madalena de Magalhães Galiardini, Graça Pestana de Vasconcelos. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investida. José Luís Oliveira Lourenço da Silva Pinto. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Chamo Pedro Filipe Mota Delgado Simões Alves. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Patrocínia da Conceição Alves Rodrigues do Val César. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investida. Muito obrigada. A gente já conhece. João Pedro de Campos Domingos. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Muito obrigada. Pedro Gonçalo Roque Ângelo. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Francisco Pedro Santos Miranda Ferreira. É o nosso secretário. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. João Camilo Vieira Carvalhal Gonçalves. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido.
Carlos Manuel Marques Figueira. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Muito obrigada. José Luís Oliveira Lourenço da Silva Pinto. Não está? Peço desculpa. Agora é que é João Maria Charneca Condense. Peço desculpa. Está 2 vezes. Está repetido. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Muito obrigada. Terminamos este ato de tomada de posse e, antes de dar lugar ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, não está aqui. Peço desculpa, mas temos aqui um pequeno problema. Que eu lhe dei. É este. É este, está repetido. Falta o Nelson. Eu sei, já reparei, já reparamos. Aqui não é este, é o Nelson Rocha. Houve aqui um equívoco na ata, peço desculpa, e temos aqui um nome que está repetido e chama então Nelson da Rocha. Nelson da Rocha, o senhor li e assim, peço desculpa, mas foi um problema aqui dos funcionários. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Muito obrigada. Foi aqui um pequenino equívoco que surgiu, mas já está retificado e podemos então dar como concluído esta tomada de posse. Mas ainda antes de terminar e antes de dar o lugar ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia, quero desejar na sua pessoa o maior sucesso a todos os membros da coligação vencedora na governança da Junta de Freguesia do Lumiar. Mas também quero deixar uma palavra de apreço a todos os que me acompanharam no desempenho das minhas funções. Não posso, no entanto, deixar de sublinhar alguém que não está aqui conosco, mas pela lisura do seu comportamento e correção, que foi a forma que caracterizou a sua intervenção ao longo deste período em que eu presidia a Assembleia de Freguesia. Foi ele o representante do Bloco de Esquerda, o Sr. Borges de Sousa. Mas também neste aspecto particular, e porque sou mulher e porque considero que o papel e a ação das mulheres nem sempre é devidamente reconhecido e valorizado, quero relevar a importância do papel de 3 mulheres que sempre disseram presente, qualquer que fosse a situação.
São elas as minhas camaradas, e permitam que diga também amigas e companheiras deste percurso. São elas a Patrocínio César, a Osita Eleutério e a Fátima Ferreira. A estas acrescento ainda as mulheres que estiveram presentes na Assembleia de Freguesia cessante, com a qual a sua ação e desempenho próprio tiveram um papel importante. E faço nas pessoas da Maria Emília Apolinário e da Teresa Roque. E antes de terminar, e como eu disse na antepenúltima Assembleia de Freguesia, como diz o poeta, eras sobre eras somem. E com isto dou lugar ao Sr. Presidente Ricardo Mexia e reitero o meu desejo a todos os eleitos de muito sucesso neste mandato. Antes disso, não posso levantar. Ainda antes, só um pequeno espaço, vou chamar o Pedro Delgado Alves e haverá aqui assim só um momento chave. Vou só explicar o que é que vamos fazer. É a primeira vez depois da reforma administrativa de Lisboa que há uma transição e que há um novo presidente da Junta de Freguesia de Lumiar em funções e, portanto, à semelhança do que foi o espírito que em 2014 presidiu a opção do então Presidente da Câmara Municipal de dar a cada freguesia da cidade uma chave da cidade de Lisboa, que representa a delegação de competências, as competências, não delegação de competências, as competências legais das novas freguesias. Penso que é uma forma de fazer a transição e de assegurar que a cidade, a chave da cidade e a chave de Lumiar continua em boas mãos e neste momento de transição ao Ricardo os parabéns sentidos. Boa sorte para o mandato. Bom, antes de mais, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos e, naturalmente, também endereçar aqui os cumprimentos ao Presidente de Junta de Freguesia cessante por este momento simbólico, mas, de facto, que fiquei muito sensibilizado pela iniciativa. Vamos agora prosseguir com aquilo que são os pontos da ordem de trabalhos que estavam previstos nesta Assembleia, que já está legalmente instalada, e agradecer também à Isabel Vicente o seu trabalho enquanto Presidente de Mesa e agora na instalação da Assembleia de Freguesia. E, portanto, estando os membros da Assembleia de Freguesia legalmente instalados, compete-me a mim agora, enquanto Presidente da Junta de Freguesia eleito, coordenar os trabalhos. Dizer que, na sequência da minha saída da Assembleia de Freguesia enquanto Presidente de Junta de Freguesia eleito, irá agora tomar posse o cidadão que segue na lista, neste caso, o próximo eleito pelo Partido Social Democrata, que é o partido pelo qual também fui eleito, e, portanto, procederemos agora à chamada da Ana Beatriz Nunes, para tomar posse como membro da Assembleia de Freguesia.
Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investida. Muito obrigado. Está agora reposta, então, a constituição da Assembleia de Freguesia, não com os 19 membros, porque, como foi dito, há 2 que não estão presentes, mas com 17. Adicionalmente, deu entrada um pedido de suspensão de mandato de um dos eleitos, recém-empossado, o membro da Assembleia de Freguesia, João Pedro Campos Domingues, e, portanto, também, na sequência disso mesmo, irá ser alvo de substituição pelo próximo elemento, neste caso, enquanto representante do Partido Socialista. E, portanto, tomará posse o Henrique Samel. Juro solenemente por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Bom, está então, volta a estar constituída a Assembleia de Freguesia, com os 17 membros que estão presentes e, portanto, como dizia, agora que está resposta a esta Constituição, passaremos aos pontos da ordem de trabalhos, nomeadamente a eleição dos vogais do Executivo, bem como, seguidamente, a eleição da mesa da Assembleia de Freguesia. E, desde já, gostaria, no âmbito da iniciativa que me é permitida, apresentar à Assembleia aqueles que são os 6 elementos propostos para integrar o Executivo da Junta de Freguesia. E são eles a Carla Sequeira, a Joana Barata Lopes, o Fernando Baião, a Madalena Vasconcelos, o José Silva Pinto e a Ana Beatriz Nunes. Portanto, são membros de pleno direito da Assembleia de Freguesia. Esta eleição dos vogais é feita por votação secreta, num boletim que passaremos, desde já, a distribuir a cada um dos membros da Assembleia de Freguesia. Iremos buscar a urna e confirmaremos que se encontra vazia e, à medida que formos chamando os membros da Assembleia de Freguesia, ser-lhes-á pedido que exerçam, então, o seu direito de voto e que depositem o voto na urna que acaba agora de ser fechada. Portanto, pedir aqui a colaboração dos serviços na distribuição dos votos e será então entregue aos 17 membros da Assembleia de Freguesia. Iremos colocar a urna aqui à frente e quando passarão para entregar os boletins. Se calhar é mais fácil passar a urna, se ninguém se opuser a que a urna circule pela sala, até para evitar maior circulação. E, Paula, falta um boletim de voto para Francisco Ferreira. Acho que sim. Podem iniciar, então,
a deposição dos votos na urna, por favor. Pode ficar aí. Muito obrigado a todos os membros da Assembleia de Freguesia que exerceram o seu direito de voto. Para efeitos do escrutínio dos votos entrados na urna, eu convidaria agora 2 membros da Assembleia de Freguesia e, portanto, gostava de convidar o João Condesso e o Nelson da Rocha para que possam eles contabilizar os votos que estão depositados na urna. A minha sugestão é o PCP. É em branco. Não é abstenção, é branco. Dezessete. Bom, segundo percebi... Já está. Pronto. Peço desculpa. Ok. Certo. Muito obrigado.
Agradecer então ao João Condesse e ao Nelson da Rocha o seu trabalho enquanto escrutinadores, e os resultados que me foram transmitidos foi de 10 votos a favor, 4 votos contra, 1 abstenção, 2 votos em branco. Fica então aprovada a lista dos 6 vogais do Executivo. Assim sendo, pedia agora aos 6 eleitos que assumissem o vosso lugar aqui na mesa expressamente reservada para esse efeito. Assim sendo, e na medida em que estes elementos abandonaram agora a Assembleia de Freguesia, importa proceder então à substituição destes 6 elementos pelos respectivos substitutos na Assembleia de Freguesia. E, portanto, eu passava desde já a chamar então esses 6 substitutos. Peço então que Mário Lopes, Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Bernardo Correia, Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Marta Santos Vieira, Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investida. Pedro Menezes Monteiro, Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Maria Clara Silva,
tinha só tinha dito. Tem o documento de identificação? O cartão de cidadão? Tem, consigo? Tem. Quer deixar? Era para trazer aqui? Está tudo bem. Sim, mas não há problema. Não há problema. Sim, depois nós vemos. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investida. Chamo também, então, para assumir funções na Assembleia de Freguesia, Rodrigo Benítez. Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido. Já agora eu pedia para os membros que foram agora recém-empossados para permanecerem nesta zona, até porque para efeitos da votação, que assumam os lugares aqui na zona dos eleitos, para que depois, por causa da votação, é mais simples também para a distribuição dos boletins de voto. Estando reposta, então, a constituição da Assembleia de Freguesia, com os 17 elementos, passamos ao próximo ponto da ordem de trabalhos e que é precisamente a eleição da mesa da Assembleia de Freguesia. Vai ser eleita entre os membros da Assembleia de Freguesia e eu coloco então a questão se há alguma lista candidata a essa função. Faz favor. Muito obrigado. Se não houver mais nenhuma lista candidata, eu passaria então a ler os membros desta lista candidata. Presidente, João Polido Pereira Freire de Andrade. Primeiro secretário, Pedro José Pereira Menezes Monteiro. Segundo secretário, Maria Clara Corrito Gargalo Ferreira da Silva. À semelhança do que aconteceu no que diz respeito à eleição do Executivo, vamos agora passar à eleição da mesa. Peço então aos serviços que distribuam os boletins de voto entre os membros da Assembleia de Freguesia. Peço de seguida aos serviços, então, que façam percurso com a urna para que possam depositar os votos.
Muito obrigado. À semelhança do que aconteceu... peço desculpa. Obrigado. À semelhança do que aconteceu no que diz respeito à votação do Executivo, pedia agora também a 2 membros da Assembleia de Freguesia que fizessem o escrutínio dos votos em urna e, portanto, convidava os membros da Assembleia de Freguesia, Carlos Figueira e João Camilo, a desempenharem essas funções. Muito obrigado. Agradecer aos 2 escrutinadores, Carlos Figueira, João Camilo. Os resultados que foram apurados correspondem então a 9 votos a favor na lista A, 7 votos brancos e 1 voto nulo. Fica então eleita a lista que se apresentou ao escrutínio e peço então... Peço então aos membros da mesa que assumam então os seus lugares aqui na mesa, sendo que eu e o Carlos agora regressamos aos nossos... Francisco. Muito obrigado a todos os membros da Assembleia de Freguesia pela vossa votação. Eu iria agora ler umas palavras que tenho para dizer à Assembleia e ao público aqui presente. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia e restantes membros do Executivo, assim como os membros do Executivo, Presidente e membros do Executivo cessante, caros colegas membros da Assembleia de Freguesia cessante e também da agora eleita,
caros trabalhadores da Junta de Freguesia, caros convidados e fregueses. As minhas primeiras palavras são de agradecimento. Agradecimento a todos os que fizeram parte deste caminho, aos que durante 18 anos de vida autárquica me acompanharam, que travaram as mesmas lutas em que me empenhei, que lutaram pelas mesmas causas, dando sempre primazia aos valores que nos estruturam. Agradeço também a todas as forças políticas, aos que tiveram em lados opostos e que contribuíram para um debate vivo e participativo nesta Assembleia de Freguesia. E porque a democracia se faz do confronto de ideias entre todos os representantes dos eleitos, não posso deixar de cumprimentar o antigo Executivo, na pessoa do Dr. Pedro Delgado Alves, que neste momento cessa funções. No entanto, o meu principal agradecimento é dirigido a cada freguês do Lumiar. São eles a razão de aqui estarmos hoje. É para cada um deles, individualmente e enquanto comunidade, que iremos trabalhar. Afinal, o poder local, por ser um exercício de proximidade, tem de ter em vista a vida cotidiana, tem de ser orientado para os que estão próximos, tendo por base o princípio do bem comum, a vida em comunidade, as famílias e as necessidades concretas de cada geração, enquanto promove a justiça e a conveniência intergeracional. Só assim se consegue ter qualidade de vida e preservar a nossa identidade enquanto pessoas, que se preserva a nossa cultura e tradições em permanente diálogo para evitar individualismos extremos que levam à solidão e ao abandono que afeta de modo muito especial os jovens e os idosos. Nestes novos tempos no Lumiar, queremos uma verdadeira vida de comunidade, com boas condições de vida para todas as famílias e para cada um dos fregueses num ambiente cuidado e sustentável. É por esta razão que queremos ouvir os fregueses. É por esta razão que queremos estar ao lado dos fregueses a defender o que é melhor para todos. Lumiar é a maior freguesia de Lisboa a nível de população. Gostava de poder dizer que também é a melhor para se viver. O Lumiar é uma freguesia com grande diversidade populacional, com diferentes necessidades, às quais importa atender. A freguesia de Lumiar não pode ser uma zona periférica de Lisboa. O Lumiar tem um enorme potencial que deve ser incrementado localmente, mas vivido globalmente enquanto parte integrante da cidade. O Lumiar tem 755 anos de história e um relevante património para preservar. Somos uma freguesia que muito tem para oferecer, desde os espaços verdes como o Parque do Monteiro Mor ou a Quinta das Conchas, até aos equipamentos históricos e culturais como o Museu do Traje e o Museu do Teatro. Para todos os luminarenses, como para todos os lisboetas e todos os habitantes deste país. Temos de trabalhar para colocar estas zonas no roteiro turístico da nossa cidade. Queremos que o nosso trabalho e educação constituam um legado para os nossos filhos, para que recebam um Lumiar melhor do que aquele que nós encontramos. Hoje somos chamados a dar início aos novos tempos, somos chamados a assumir responsabilidades, de fazer com que o Lumiar seja aquilo que desejamos, que seja um sítio melhor e principalmente a honrar o mandato que recebemos dos nossos eleitores. Hoje, nesta Assembleia, tomarão posse 8 forças políticas. Cada uma representa a escolha livre e democrática de todos os fregueses que participaram no ato eleitoral no passado dia 26 de setembro. Será nesta Assembleia que cada uma destas forças terá a sua voz e que irá enriquecer o debate político. Será aqui o local privilegiado para exercer o escrutínio do desempenho do Executivo. Será também aqui o local indicado para serem feitas todas as propostas que reflitam as diferentes sensibilidades representadas. A mim, cumpre-me ser um garante do bom funcionamento desta Assembleia de Freguesia, no estrito cumprimento dos regulamentos de forma isenta e democrática. Posto isto, é com muita honra e sentido de missão que me coloco ao serviço desta freguesia e assumo as funções que hoje me são confiadas enquanto Presidente desta Assembleia de Freguesia. Muito obrigado a todos.
Eu agora gostaria de dar a palavra a cada membro das forças políticas que estão representadas nesta Assembleia de Freguesia. Eu vou pedir que não sejam muito longos nas vossas apresentações, porque somos 8 e, portanto, isto pode-se alongar um bocadinho. Portanto, eu gostaria de chamar, a primeira pessoa seria o Francisco Miranda Ferreira, do LIVRE. Faz favor. O microfone é seu. Olá, boa noite. Eu sou Francisco Ferreira do LIVRE, serei muito breve. Queria, em primeiro lugar, congratular todos os eleitos que aqui estão presentes e aqueles que faltaram. E, da minha parte, quero contribuir para que o Lumiar continue, como foi dito, a ser a melhor freguesia para se viver aqui em Lisboa, que seja uma freguesia mais ecológica, uma freguesia mais democrática, onde todos os atos sejam públicos, sejam discutidos com os cidadãos. E acho que temos aqui várias pessoas, esperemos com qualidade, para representar todos os cidadãos que votaram em nós. Obrigado. Muito obrigado, Francisco Ferreira. Chamava agora o João Condesso, do Chega. O microfone é seu. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, congratular-me também e congratular todos aqueles que foram eleitos e que vão representar esta freguesia, as diferentes forças, e agradecer também a presença de todo este público, todos estes fregueses que estão a representar toda esta freguesia, não é? O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente, o Dr. Ricardo Mexia, membros eleitos, minhas senhoras e meus senhores, o Lumiar, como disse o Sr. Presidente da Assembleia, é a maior freguesia de Lisboa em número de indivíduos e de votantes e é, de facto, uma freguesia com muito potencial para melhorar e para quem cá vive. Uma freguesia que aumentou a população, ao contrário da cidade. Portanto, a nossa freguesia, em média, aumentou a população, a cidade, em média, reduziu. Somos uma freguesia, como disse, que tem um grande potencial, mas que tem também algumas situações sociais difíceis. Temos aqui algumas disparidades em termos sociais, algumas situações que todos temos que pensar depois qual a melhor forma de as resolver. Tenho muita honra em tomar posse como elemento desta Assembleia e poder contribuir de alguma forma para o desenvolvimento deste potencial que todos falámos já até agora. A nossa Constituição afirma logo no seu primeiro artigo que a República se baseia na dignidade da pessoa humana e na construção de uma sociedade livre. Mas eu tenho que chamar a atenção do seguinte: muito longe disso posicionaram todas as forças políticas em relação ao meu partido, o Chega. E acho que é por demais sabido de todos que nestas eleições não houve um posicionamento perfeitamente democrático e livre em relação ao nosso partido. As posições que foram tomadas, eu posso dizer muito rapidamente, quer dizer, não dialogar. Eu, quando digo que não dialogo com um determinado partido, é uma coisa. Quando eu anuncio que não... Quando eu não dialogo é uma coisa, quando eu anuncio que não quero dialogar é outra. Estou a tomar uma posição de afastamento, não é? Estou a tomar uma posição de colocada à parte. E acho que não é democrático, não faz parte do nosso viver político de forma nenhuma, não é? E não dignifica o pluralismo político e a participação cívica que se pretende na nossa democracia, não é?
apenas transmite uma crença de que o sistema partidário atual não aceita novos intervenientes, não aceita alterações, não aceita a dinâmica. E acho que isso é uma situação que, de facto, foi marcante nestas eleições. Aqui no Lumiar, algo similar se passou na nossa campanha, e também julgo conhecido, se calhar, a maior parte de vós. Não em relação aos membros das comitivas partidárias, porque com eles, de facto, tenho que admitir que o Chega Lumiar deu-se muito bem, cruzámos várias vezes, tivemos umas relações totalmente cordiais, construtivas, mas em relação àquelas, eu chamaria aquelas brigadas que andam nos bastidores e que, de facto, têm como missão destruir cartazes, vandalizar a propaganda, etc. Esse tipo de situações. E eu acho que é uma pena, na nossa freguesia, uma das freguesias que se, enfim, poderia caracterizar como daquelas que são mais educadas, que têm maior nível de escolaridade, têm mais estabelecimentos de ensino, acontecer este tipo de situações. Portanto, gostava de deixar aqui uma nota em relação a isto e que de futuro não viéssemos a ter. É que foram coisas, de facto, caricatas. Estas brigadas, quer dizer, em 24, 48 horas, foram extremamente eficientes, gente profissional, em 24, 48 horas, depois de serem colocados, já estavam estragados, vandalizados, pintados, enfim. Cerca de um terço dos cartazes desapareceram. Os cartazes do Chega. Meus e do partido. Enfim, mas mudando um bocadinho, acho que é importante questionarmos isto e pensarmos, mas mudando de assunto, a freguesia é um órgão político muito importante na democracia nacional e na política nacional e é, de facto, o órgão mais próximo da população. E aqui, no Lumiar, também, temos que nos voltar mais para a população. Isto é um apelo que eu faço à Junta de Freguesia, à Assembleia de Freguesia, a todos os fregueses, todos os cidadãos fregueses aqui do Lumiar. Nós temos que ter uma visão um bocadinho mais humanista, mais próxima dos cidadãos e com vontade de resolução dos seus problemas. Gostava de alertar desde já para alguns problemas que julgo que merecem a atenção premente, porque são situações de necessidades básicas, direitos básicos de todos os fregueses. Iria deixar aqui alguns exemplos. É o reforço do acompanhamento dos toxicodependentes. Tem que se apostar na reabilitação dos toxicodependentes e tem que se incentivar e tem que se intensificar os programas que já atualmente existem, com as carrinhas de apoio, etc., com vista a que um acompanhamento consiga, de facto, ter algum proveito e consiga encaminhar mais gente para a reabilitação, por forma que possam ser elementos uma mais-valia para a nossa freguesia e não elementos dependentes e um peso para a freguesia. Acho que isto é um ponto muito importante. Segundo, ia falar da limpeza, mas hoje já vi que, pelo menos hoje já vi que aqui em Telheiras a limpeza começou a ser feita de uma forma mais correta, mais bem feita. Não sei se de facto já está a ser feita em toda a freguesia, mas é um ponto muito importante que todos nós achávamos que tinha que ser melhorado. Em terceiro lugar, gostaria de falar aqui da resolução dos problemas das diversas habitações sociais, de alguns problemas que existem nas habitações sociais, nomeadamente no Bar da Cruz Vermelha, na zona da Mosgueira, lá em cima. É importante conseguir resolver coisas básicas como isolamentos, infiltrações, porque a habitação é básico, é um direito básico e temos que garantir o mínimo de condições para todas as pessoas. Portanto, acho que isto também era extremamente importante. E, por último, gostava só de falar na Quinta do Olival, que acho que é um problema da nossa freguesia, não se resolve, não é? Até agora não está resolvido. Não sei se existe alguma ideia já de como é que vai ser resolvido, mas acho que não se pode deixar aquele bairro, aquelas pessoas todas suspensas, sem saber o que é que vai acontecer à sua vida, o que é que têm que fazer, vai haver alterações, não vai haver alterações.
acho que é fundamental também pegar no problema para encará-lo de frente e resolvê-lo. Enfim, faço votos que este mandato corra da melhor forma possível, na resposta às necessidades da freguesia e dos fregueses. Da minha parte, tudo farei para contribuir para isso. Um bem-aja a todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Nelson da Rocha, Bloco de Esquerda, por favor. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, um cumprimento a todos os órgãos eleitos, para que possamos ter um mandato em que os fregueses da nossa freguesia possam beneficiar com o nosso empenho. Permitam-me que faça uma pequena nota, dizendo que fico muito feliz por substituir uma pessoa que muito deu à nossa freguesia e que se chama Carlos Sousa, e é um prazer para mim substituí-lo. O Bloco de Esquerda. Obrigado. O Bloco de Esquerda tudo fará para que tenhamos um Lumiar melhor, um Lumiar democrático, onde não haja guetos, é onde todos os fregueses contam. Podem contar connosco para esse empenho. Obrigado. Muito obrigado. Cádiz Figueira, Iniciativa Liberal, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta, Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, membros eleitos, estimados convidados, estimado público presente, é com grande honra e com um grande sentido de responsabilidade que aqui hoje me apresento em representação de todos os cidadãos do Lumiar. Irei conduzir este meu mandato com o compromisso de procurar dar resposta aos 3 compromissos que assumi durante a minha apresentação em campanha. E são eles: mais participação do cidadão, mais transparência e escrutínio, mais eficácia da ação. Mais participação pelo compromisso de garantir a voz dos cidadãos do Lumiar nas decisões da Assembleia e garantir que existem canais de contacto ágeis dos cidadãos com os autarcas. Mais transparência e escrutínio pelo compromisso de garantir que os cidadãos do Lumiar têm ao seu dispor a possibilidade de acesso à informação compreensível, atualizada, pesquisável, dos trabalhos e das decisões da Assembleia de Freguesia e da Junta em todos os seus atos e decisões. Mais eficiência da ação, através da apresentação e defesa de soluções realistas e eficazes para endereçar as necessidades que a freguesia apresenta, como importantes para uma melhor vivência como um todo. Será com um profundo sentido de cidadania que conduzirei a minha ação, propostas e posições políticas, com manifesta abertura para o diálogo e sempre na defesa dos princípios e dos ideais liberais que a iniciativa liberal traz também ao poder local e aos interesses de todos e aos interesses, em particular, dos fregueses do Lumiar. Muito obrigado. Muito obrigado. João Gonçalves, Partido Comunista Português. Para respeitar o pedido do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, 2 palavras apenas. A CDU, como sempre fez, continuará a defender intransigentemente os interesses da população do Lumiar. Para isso, apoiaremos todas as medidas que acharmos que contribuem para a sua defesa e opor-nos-emos com toda a energia a tudo aquilo que forem medidas que entendamos estarem contra os interesses da população do Lumiar e também da cidade de Lisboa. É tudo.
Muito obrigado. Bernardo Correia de Oliveira, CDS. Muito boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta de Freguesia e restantes membros do Executivo, caros membros da Assembleia de Freguesia, trabalhadores da Junta de Freguesia, caros convidados e fregueses. No passado dia 26 de setembro, Lisboa, e em particular o Lumiar, foram às urnas para escolherem os seus representantes do poder local. Através do seu voto, escolheram pela mudança e optaram pela coligação Novos Tempos de Lisboa. Assim sendo, esta noite irei apenas dirigir algumas palavras de agradecimento e votos de maior sucesso para todos. Começando pelo mais importante, os nossos fregueses. Quero agradecer a vossa escolha, a vossa disponibilidade para a mudança, a vossa confiança nesta coligação. Vocês são os principais protagonistas e responsáveis desta freguesia. É para todos vocês que nós estamos aqui. Os novos tempos chegaram para vos servir. Contem connosco. Dirijo-me agora aos trabalhadores da Junta. Aproveito também este momento para agradecer a todos os trabalhadores pela vossa dedicação, empenho e espírito de missão, com que servem todos os dias esta casa. O vosso trabalho diário é fundamental para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Espero e desejo que os novos tempos de Lumiar, que agora começam, sejam um momento para renovarem a vossa motivação e empenho, para fazerem mais e melhor pela nossa Junta. Em conclusão, sem vocês não há mudança, com vocês podemos melhorar tudo. Foco-me agora nos membros da Assembleia de Freguesia. Como é óbvio, quero felicitar todos os membros desta Assembleia e, exatamente, os meus colegas, pela vossa eleição e, em particular, todos aqueles que foram eleitos pela primeira vez. E ainda, não esquecendo, os novos partidos que agora obtêm representação na nossa Assembleia. Que consigam trazer uma renovada energia e motivação para o trabalho que agora se inicia. Bem sei, porque nos últimos 4 fui autarca suplente, como me intitulo, há muito trabalho que pode ser feito para melhorar as nossas sessões. Por último, gostaria de agradecer democraticamente ao anterior Presidente de Junta, Pedro Delgado Alves, e ao seu Executivo pelo trabalho realizado ao serviço da Junta de Freguesia de Lumiar, mesmo que muitas vezes tenhamos discordado de várias decisões tomadas. Mesmo assim, muito obrigado. Queria me dirigir agora aos vogais do Executivo. Caros amigos e vogais, queria agradecer a vossa disponibilidade para ajudarem o nosso Presidente a mudarem a nossa freguesia. Sei que a vossa motivação está em alta, mesmo que para isso tenham que sacrificar algum do vosso precioso tempo em família. Juntos, fizemos uma campanha eleitoral sob o lema Novos Tempos de Lumiar. Percorremos esta nossa freguesia de Telheiras ao Alto da Faia, do Paço de Lumiar ao Lumiar Centro, da Alta de Lumiar à Quinta das Conchas e do Lamber e, por fim, até ao Estádio José de Alvalade. De muitos fregueses escutámos os seus problemas e anseios. Desenvolvemos soluções que constam no nosso programa eleitoral e agora é a hora de colocar mãos à obra. Boa sorte a todos. Foco-me especialmente agora no Presidente de Junta. Caro Ricardo, a nossa maior divergência é pública. Eu sou do Sporting e tu és do Benfica. Sabemos bem que esta foi uma campanha atípica devido à Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, acho que conseguimos chegar ao contacto com os eleitores. Tivemos as arruadas e as caravanas, muito trabalho com cartazes e flyers, mas, no fim, valeu muito a pena, porque passámos a nossa mensagem, mudança. Se bem te lembras, naquela longa noite eleitoral, quando tu já eleito, perguntei-te, Ricardo, tens consciência do que te aconteceu? Da responsabilidade que recai em ti? Hoje queria te dizer claramente, a responsabilidade não é só tua, é nossa, é de todos aqueles que te apoiamos. Para quem está habituado a ver a Premier League, ou o futebol britânico, como se costuma dizer em Liverpool, lá para os lados de Anfield Road, we will never walk alone. Todos nós, do PSD ao CDS, incluindo vários independentes, temos recebido múltiplos votos de sucesso, variados incentivos, mas também muitos recados e encargos dos fregueses. Desta forma, todos somos responsáveis e solidários contigo. Se quiseres, para melhor entenderes,
nós no CDS estamos prontos. Sim, estamos prontos para te ajudar. Boa sorte, Presidente, e bom trabalho. Por último, já um pouco alongado no tempo, queria me dirigir ao Presidente da Assembleia de Freguesia e, se me permitem, Carlos João Freire de Andrade, és dos elementos desta Assembleia há mais tempo no ativo, com mais experiência, pois levas cerca de 18 anos de frequência, convivência e trabalho neste órgão. Se me permites, uma nota mais pessoal, és a pessoa responsável pela minha vinda para a Assembleia de Freguesia. Contigo aprendi a escutar e a trabalhar pelo Lumiar. Fui testemunha da tua dedicação e até algum sacrifício pessoal e profissional ao serviço desta causa. Que este capital acumulado de experiência seja agora colocado ao serviço deste órgão, para melhorarmos o seu funcionamento e conseguirmos aproximar os eleitos dos nossos eleitores. Desejo-te os maiores sucessos na condução dos trabalhos da nossa Assembleia de Freguesia. Um abraço e boa sorte. Despeço-me, desejando a todos votos de muito sucesso e de bom trabalho. Obrigado. Um bocadinho grande, mas... Muito obrigado. Estendeu-se um bocadinho, mas como também sou do Sporting... Queria agora chamar o Pedro Delgado Alves, em representação do Partido Socialista. Muito boa noite, mais uma vez. Começava naturalmente por saudar os eleitos que hoje cessaram funções, para eles a primeira palavra em nome do Partido Socialista, e queria também saudar especialmente a pessoa que me vai dar a ficha de inscrição para a Associação dos Antigos Presidentes da Junta de Freguesia, o Dr. Nuno Roque, que aqui está connosco, que é o Presidente emérito desta Associação. Também um especial abraço e esse agradecimento por mais uma vez estar mais uma vez connosco no momento da vida da freguesia. Saudando ainda aos eleitos que cessam, eu acho que também, muitos já fizeram esta referência, mas também não queria deixar, em nome do PS, de particularizar em 3 ou 4 que, ao longo dos últimos anos, têm simbolizado bem aquilo que é o trabalho democrático e ideológico na Assembleia. O Carlos Borges de Sousa, que já falámos, a Teresa Roque, a Maria Emília Apolinário e o Dieter, entre eles, muitas pessoas, vários percursos muito diferentes, mas uma palete de 4 pessoas ecléticas que penso que representam bem o espírito que presidiu e espero que continue a presidir bem ao bom ambiente nesta Assembleia de Freguesia de Lumiar, que constrói a nossa democracia localmente. Já saudarei também, saúdo também, obviamente, todos os convidados, todas as instituições que aqui estão, são parte integrante da vida da freguesia, são indispensáveis ao dia-a-dia e, portanto, a vossa presença aqui hoje, sejam de dimensão local, de dimensão nacional, são fundamentais e, portanto, também o Partido Socialista agradece o vosso empenho e a vossa dedicação também. Naturalmente, gostava de saudar todos os novos eleitos, também já foi dito, aqueles que pela primeira vez terão assento na freguesia, um local onde se poderá fazer construção desta comunidade, deste bairro e, portanto, a todos, se quiserem, enfim, já cá estávamos, bem-vindos nesse sentido, mas, obviamente, o trabalho conjunto pela frente é fundamental para superarmos e resolvermos os problemas todos. Aqui permitam-me também uma palavra muito especial aos membros do Executivo cessante, que comigo fizeram alguns uma jornada de 8 anos, outros de 4, o obrigado possível, mas, naturalmente, aqui o ponto fala em nome do PS, mas também acho que posso, em nome do PS, agradecer a todos aqueles que fizeram este percurso e o acompanharam e, por isso, também a eles um agradecimento de sentido, do fundo do coração, por essa dedicação. Finalmente, o que hoje aqui nos traz, e por isso serei muito breve, é o futuro desta freguesia, o futuro desta cidade. E aos novos eleitos, os maiores votos de sucesso e de felicidades no desempenho de funções que têm pela frente. Tem um desafio imenso. Tem um desafio imenso e começava já por aí. Como é sabido também, eu também sou sócio do Sport Lisboa e Benfica, como o novo presidente, e, portanto, devo dizer que a maior coletividade da freguesia está com azar pela segunda vez consecutiva, algo que os eleitores não corrigiram neste ato eleitoral. E o desafio grande é o seguinte. O desafio grande é, eu em funções fui o Presidente da Junta de Freguesia que assistiu ao maior número de títulos do Sporting Clube de Portugal, portanto aqui fica o desafio para tentar superar esta marca. Mas agora um pouco mais a sério, obviamente os votos são sentidos, que consigam fazer o que nós não fizemos, que façam melhor, mas que acima de tudo consigamos sempre continuar a colaborar e a fazer o papel de cada um. Nós agora na oposição, quem tem que exercer funções executivas no Executivo,
discordando quando é para discordar, concordando quando é para concordar, tentar convencer o outro quando não está convencido, ou vice-versa, e portanto isso é que é a seiva da nossa democracia, da nossa vida local, do poder local que Abril nos deu, e por isso mesmo, neste dia que é acima de tudo, festa, de vitalidade, de festividade, os desejos muito sentidos ao Ricardo e a toda a equipa que faça o caminho que ainda não fizemos e que, tanto quanto possível, seja possível fazê-lo coletivamente e em conjunto. Esse é o espírito da Freguesia de Lumiar e a todos os eleitos, em nome do Partido Socialista, muitos parabéns. Muito obrigado. Mário Lopes, PSD. Boa noite a todos. Em nome do grupo do PSD, gostaria de saudar o Sr. Presidente da Assembleia, todos os eleitos para a nova Assembleia de Freguesia, o Sr. Presidente da Junta, os vogais da Junta e os membros dos órgãos cessantes. A nossa Assembleia tem uma representação de 8 partidos. É uma grande diversidade, pode ser também uma riqueza para a freguesia, pela diversidade dos contributos e pela parte do grupo do PSD manteremos a atitude que tivemos no mandato passado de analisar todas as propostas pelo seu mérito próprio e não pelo partido de quem as apresenta. É dessa forma que iremos tratar todos os nossos companheiros, os restantes partidos na Assembleia de Freguesia. Isto vem em continuidade do que foi a nossa atitude no último mandato e essa continuidade está expressa também claramente em mais 2 aspectos. Um é o nosso Presidente de Junta, que foi membro do grupo que nos últimos 4 anos representou o PSD na Assembleia de Freguesia, esteve presente numas, não esteve noutras, mas acompanhou todos os assuntos, vive no Lumiar, trabalha do Lumiar, é uma pessoa do Lumiar e conhece os problemas do Lumiar. Também aqui haverá continuidade na ação. E em relação às políticas concretas, daremos continuidade também às grandes preocupações que manifestámos no último mandato e que estão corporizadas no programa da coligação Novos Tempos. É o nosso compromisso com os eleitores, é para cumprir. Realçava alguns aspectos: a não construção da sala de consumo assistido de estupefacientes no centro do Lumiar, ao pé das escolas, ao pé do comércio. Das creches e que dentro de 2 anos estará no meio de uma zona residencial. Temos que procurar soluções para o problema da toxicodependência. Isto não é abandonar os toxicodependentes, é procurar soluções equilibradas entre o interesse dos toxicodependentes e do resto da população. Outra questão em que nos empenharemos e faremos o que for possível é a questão da mobilidade e da linha circular do metro, que achamos extremamente negativa. É extremamente negativa para a nossa freguesia, é extremamente negativa para a cidade de Lisboa, porque vai atrair mais carros a Lisboa, e usaremos todos os meios que pudermos a nível institucional e mediático para pressionar o Governo para alterar a decisão errada que tomou. Também queremos resolver, na medida com a rapidez que for possível, a inadequada localização do parque de rebocados da EML no meio de uma zona residencial. E uma questão que preocupa todos os fregueses, é transversal a toda a freguesia e em que nos empenharemos, é a melhoria da higiene urbana e da manutenção dos equipamentos públicos. Queremos uma freguesia com qualidade para se poder viver e trabalhar. Não queremos ser um dormitório de Lisboa. E, portanto, agora vamos trabalhar, que temos muito para fazer. Obrigado a todos. Muito obrigado.
Eu agora gostaria de convidar o Presidente da Junta de Freguesia de Lumiar para se dirigir à Assembleia e a todos os presentes. Mais uma vez, boa noite a todos. Naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, cumprimentar os membros do Executivo, cumprimentar todos os membros da Assembleia, os demais autarcas que também aqui estão presentes, de outras freguesias de Lisboa, também da Câmara, e endereçar também os cumprimentos a todos os representantes das coletividades e instituições que aqui se fizeram representar nesta cerimónia de instalação da Junta. Demais convidados, minhas senhoras e meus senhores. Serei breve, é um dia que já vai longo, é um dia de trabalho, amanhã também será. No nosso caso, em particular, às 9 da manhã, lá estaremos na Junta de Freguesia para começarmos a trabalhar e, portanto, seremos seguramente breves agora nesta breve intervenção. Mas não podia, obviamente, deixar de agradecer a todos a presença e dizer que ficamos, de facto, muito sensibilizados pela moldura humana que aqui está hoje para testemunhar este início deste mandato dos novos órgãos da Junta de Freguesia do Lumiar. É um dia de celebração, é um dia de transição e acontece num contexto particularmente difícil. Atravessámos todos 18 meses, 2 anos particularmente duros e que, infelizmente, ainda vão ter repercussões, continuam a ter repercussões na nossa vida diária. E, portanto, estamos, diria, a tentar regressar à normalidade possível, ainda muito condicionada pelo contexto pandémico que ainda vivemos. Mas, enfim, acho que é importante termos a percepção de que também esta pandemia irá passar, esperemos estar melhor preparados para uma próxima ameaça deste género e, portanto, importa, de facto, fazer uma reflexão sobre o que passou e sobre aquilo que virá a acontecer. E fiz também uma reflexão sobre o caminho que, de alguma forma, me trouxe até aqui. E não pude deixar de, retrospectivamente, pensar naquelas longas noites e madrugadas que passei a jogar SimCity. E, portanto, pai, aquele computador novo valeu a pena. E, portanto, pensar a cidade, pensar de que maneira é que podemos ser mais eficazes, podemos conduzir a melhores soluções, ainda que apenas num jogo de computador, talvez tenha sido o pronúncio deste caminho que me trouxe até aqui e que, de facto, não era assim tão expectável. Obrigado, Pedro. E, portanto, este percurso foi muito premiado pelo associativismo. Tive o privilégio, desde logo, passar por diversas instituições. Aprendi muito com muita gente, alguns deles também aqui hoje presentes, desde a Associação de Estudantes, passando também pela Ordem dos Médicos, passando pelo Sindicato Independente dos Médicos, passando naturalmente pela Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e, portanto, muitas organizações onde tive o privilégio de estar e que fui sempre aprendendo. E isto para dizer que, efetivamente, o associativismo me ensinou muito e também é neste exercício cívico que aqui estou hoje e que estaremos também, porque vários dos que integram o Executivo também têm esse passado e presente e, portanto, há de facto aqui um reconhecimento muito grande daquilo que é o associativismo. E estão aqui muitos, hoje também, que trabalham nesse mundo associativo, desde as coletividades, que não vou individualizar, porque correria o risco de ser injusto para alguns que também cá estão, mas seguramente que todas essas instituições são a força viva da comunidade em que nos inserimos. São associações muito ecléticas, ecuménicas, temos uma enorme diversidade também nesse âmbito aqui na freguesia, trabalham áreas tão diversas como o desporto, a cultura, enfim, são associações de moradores, portanto, há de facto aqui uma multiplicidade de pessoas que disponibilizam o seu tempo, disponibilizam a sua entrega para contribuir para o benefício de todos. E, portanto, é esse exercício também que pretendemos fazer ao longo destes próximos tempos. E sempre vi
quer nas associações onde participei, quer em todas estas que trabalham no Lumiar, uma enorme entrega, uma enorme dedicação. E, portanto, é também com esse espírito que seguramente vamos encetar estes trabalhos. E também não me ficaria bem se não reconhecesse também aqueles que antecederam estas funções e, naturalmente, quer Pedro Delgado Alves, quer, naturalmente, aqui um cumprimento muito especial para o Dr. Nuno Roque, que também é uma fonte de inspiração aqui em relação àquilo que podemos vir a fazer também na freguesia do Lumiar. Naturalmente que este cumprimento é extensível a todos os outros que em outras funções, na Assembleia de Freguesia, e portanto também aqui uma palavra para a Maria Emília, enquanto líder da bancada, que tive o privilégio de acompanhar nestes 4 anos, não poderia deixar de o fazer. Em relação ao Executivo também, que cessa agora funções, na pessoa do seu Presidente, dizer que agradecer também todo esse trabalho, porque há aqui uma continuidade, naturalmente, ou seja, o trabalho dos outros, nós também beneficiamos dele e queremos construir com base naquilo tudo que já foi alcançado, e também queria aqui deixar uma palavra de apreço por toda a disponibilidade nesta transição e, portanto, publicamente reconhecer que tem sido uma transição a todos os títulos sem mácula. E, portanto, muito obrigado também por essa disponibilidade. Na prática, há também aqui um contributo enorme daqueles que fazem a Junta e, portanto, dirigir-me aqui também aos colaboradores, aos trabalhadores da Junta, porque, mais uma vez, também num período particularmente difícil, não deixaram de cumprir as suas funções e, portanto, contamos naturalmente com o seu contributo também para continuar a construir o Lumiar. E, portanto, eles são muitas vezes o rosto da freguesia e, portanto, é com eles que contamos precisamente para interagir muitas vezes com todos os fregueses, com todos os que circulam pela freguesia do Lumiar. E também porque a Junta são, mais do que as paredes, são as pessoas. E é essa a mensagem que também para nós é absolutamente clara. Nós estamos focados naquilo que são as necessidades das pessoas. Não só aquelas que cá residem, mas também aquelas que cá trabalham, aquelas que cá estudam, aquelas que visitam o Lumiar e queremos que sejam, de facto, cada vez mais. E, portanto, precisamos de as ouvir. E foi isso também que fizemos durante estes meses de campanha, foi ouvir as pessoas, ouvir as suas preocupações, ouvir aquilo que eram os seus anseios, aquilo que era, ao fim e ao cabo, a sua maneira de verem a freguesia em que vivem. E, portanto, para nós foi também um processo de enorme aprendizagem e de conhecimento daquilo que é a freguesia. E, portanto, foi com base nisso também que construímos este projeto para o Lumiar. E entendemos, como também já aqui foi dito, que o Lumiar não pode ser o primeiro subúrbio de Lisboa. O Lumiar tem que ter uma centralidade própria e que nós queremos cultivar. E, portanto, essa centralidade tem também a ver com o facto de sermos a maior freguesia de Lisboa. E, além de sermos já a maior freguesia de Lisboa, somos também aquela que tem maior potencial de crescimento e que tem crescido mais também nos últimos anos. E, portanto, há aqui, naturalmente, uma ambição de fazer mais, de fazer melhor. E, portanto, queremos materializar essa ambição. Essa ambição foi plasmada numa candidatura à Junta de Freguesia que tinha um programa. E esse programa, entendemos, mas foi sufragado pelos cidadãos, que é um programa ambicioso, mas que queremos materializar. E há vários eixos que, naturalmente, pretendemos materializar e fazer aqui eco também daquilo que foi dito pelas diversas forças políticas que já interviram, que, efetivamente, há aqui uma preocupação grande no que diz respeito à transparência, um processo que seja claro, que seja inteligível para os cidadãos, de que forma é que são aplicados os recursos, que, como bem sabemos, são escassos e finitos. Naturalmente que a questão da comunicação terá aqui um papel central, queremos comunicar diretamente com os nossos fregueses e que a informação possa circular da forma mais ágil possível e que seja útil precisamente para quem cá vive e quem cá trabalha e quem cá estuda. Temos uma freguesia muito desigual, reconhecidamente, e, portanto, aqui a componente da ação social terá um papel central. E isso é, de facto, fundamental, enquanto uma junta de proximidade, identificar esses problemas e encontrar as soluções para aqueles que atravessam maiores dificuldades. Naturalmente, pretendemos promover a igualdade, a participação. O projeto que integramos para Lisboa tinha como um dos grandes pilares precisamente essa participação e, portanto, queremos também cultivar essa maior
capacidade de interação com os fregueses, por forma a que eles possam efetivamente reconhecer-se naquilo que são as medidas, os projetos, o trabalho que vai sendo desenvolvido. A questão da habitação é uma questão central. Sabemos que há, de facto, zonas com enorme dificuldade e, além disso, sabemos que para um jovem é muito difícil conseguir encontrar uma solução de habitação que seja compaginável com aquilo que são os baixos rendimentos que temos em Portugal. E, portanto, teremos que encontrar as soluções para que as pessoas possam fixar e ter boas condições de vida também aqui na freguesia. Já foi falada a questão da higiene urbana, naturalmente que é uma das questões que nos preocupa e para o qual teremos uma atenção redobrada, porque efetivamente é uma das questões mais visíveis e que gera naturalmente também muita insatisfação, para além das eventuais questões que, do ponto de vista da saúde pública, também podem ser geradas por uma solução menos conseguida. E, portanto, uma aposta clara também em tornar a freguesia muito mais limpa e que todos possam usufruir em pleno daquilo que temos, que é, de facto, uma freguesia com espaços verdes de qualidade, uma freguesia com um potencial de qualidade de vida muito, muito elevado. Dizer que temos, de facto, espaços muito interessantes na freguesia, com áreas muito claras de reforço daquilo que são as nossas competências. Falo, por exemplo, daquilo que diz respeito à educação. Somos uma freguesia que tem muita oferta educativa nos diversos níveis e oferta de muita qualidade e, portanto, isso é um ativo da freguesia e que, naturalmente, também queremos dinamizar. Um dos aspectos que reconhecemos desde logo é a necessidade de criar espaços para que os estudantes possam ter e usufruir de condições para estudar, para fazer trabalhos de grupo. E, portanto, a criação de um espaço que esteja permanente ao dispor destes estudantes é uma das questões que se coloca de forma muito, muito clara. E dizer que, ligado a isso, também um espaço que promova o empreendedorismo, na qual possa haver, de facto, uma articulação entre quem trabalha e quem estuda e que isso possa também permitir crescimento económico, é também uma área que nos diz muito. Naturalmente que a questão da acessibilidade é para nós também uma preocupação, já que se falou das questões do metro e das dificuldades que podem vir a ser criadas por algumas soluções que estão em cima da mesa e, portanto, tentaremos encontrar as melhores soluções para que não saia prejudicado nem a cidade, nem, naturalmente, a freguesia que está no centro das nossas preocupações. Temos também, e não podia deixar de o abordar, uma área de saúde bastante significativa na freguesia, com diversas instituições nacionais sediadas na freguesia e, portanto, é naturalmente uma das áreas em que também queremos apostar e seguramente que até uma parte importante daquilo que a Junta de Freguesia pode fazer, pode ser muito importante para melhorar a própria sustentabilidade dos nossos serviços e sistemas de saúde. Apostar na promoção da saúde, apostar nos programas de cessação, seja do tabaco, seja do álcool, seja de outras drogas, seguramente permitindo que os cidadãos possam usufruir em pleno da sua saúde, também estará no centro das nossas preocupações. Queremos promover a identidade da freguesia. É importantíssimo que os lumiarenses recorram mais aos serviços da freguesia, consumam mais na freguesia, que usufruam mais da sua oferta cultural. E, portanto, temos que dinamizar também a freguesia nesse sentido para que as pessoas possam, de alguma forma, fazer a parte mais significativa da sua vida no contexto do nosso território. Queremos, naturalmente, apostar também na cultura, temos museus nacionais, temos um património arquitetónico também muito vasto e, portanto, queremos, seguramente, valorizar isso mesmo e trazer cada vez mais pessoas ao Lumiar. Estamos longe daquilo que é a área preferencialmente turística, mas seguramente conseguiremos melhorar a oferta da freguesia também nesse sentido. A área do desporto, obviamente temos múltiplas equipas, já aqui foi falado de alguma que não citarei o nome, mas que naturalmente temos as melhores relações e pretendemos cultivá-las também com todos os clubes da freguesia, porque de facto, mais uma vez, a atividade física é algo que também tem impactos colaterais, não só do ponto de vista da socialização, mas também do ponto de vista da saúde. Queremos uma freguesia mais solidária, com incentivos claros à natalidade, onde seja uma freguesia boa para nascer, para crescer. Seguramente que há aqui um contributo também intergeracional que pretendemos trazer. Há uma excelente oferta também nessa área, na freguesia, e que queremos fazer crescer por forma a criar também mais condições
para os mais idosos e aqueles que enfrentam maiores dificuldades. E, portanto, este projeto, como vos digo, é abrangente, mas é mais ainda do que isto que vos acabei de referir. E, portanto, iremos construir este projeto com todos e contamos, de facto, com a participação de todos. Passaria agora para alguns agradecimentos e, portanto, de facto, gratidão é a palavra que também me ocorre como pedra de toque para este percurso que chegamos aqui e que pretendemos implementar. Desde logo à família e, portanto, reconhecer na Paula, nos meus 3 rapazes, que se aqui estivessem já teriam dado a volta à sala 4 vezes e, portanto, ainda bem que estão a descansar, mas naturalmente é também por eles que aqui estou. E, portanto, vivemos num mundo de muitas incertezas, mas um dos desafios é, seguramente, deixar um mundo melhor para todos eles, para os nossos filhos, para os filhos de todos, para os jovens. Portanto, este futuro é seguramente algo que nos gera muita preocupação e, portanto, um agradecimento por tudo, mas também um pedido de desculpas pelas ausências, às vezes as reuniões que se prolongam, etc. E, portanto, o meu pedido de desculpas também por isso, mas o foco, precisamente, na construção de um futuro melhor para todos. Agradecer aos meus pais, de facto, todas as oportunidades que me deram. Sou um privilegiado nesse sentido. Sempre me apoiaram nas minhas escolhas, por mais peculiares que elas tenham sido ao longo da minha vida. E portanto, é seguramente uma parte muito importante de eu aqui estar hoje, devo aos meus pais. Dizer que me alargaram muito, muito mesmo os horizontes e isso incluiu uma passagem alargada por África. E faço esta ponte com a África para vos trazer um provérbio, uma expressão africana. E dizer que se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai acompanhado. E, portanto, eu prefiro ir acompanhado. E quero ir acompanhado, de facto, por muita gente, além, naturalmente, da minha família. Desde logo, endereçar aqui uma palavra para o recém-empossado Presidente da Câmara, o Carlos Moedas, com quem tive o privilégio de trilhar este caminho até à conquista quer da Câmara, quer da Junta de Freguesia. E, portanto, foi de facto um tempo, um desafio enorme, mas foi de facto um privilégio trilhá-lo junto do Carlos e de toda a equipa que reunimos. Tenho também que dar uma palavra aqui para a minha equipa, para os 6 que me acompanham. Somos 7 e queria agradecer-vos muito penhoradamente por terem aceito este desafio de assumirmos este Executivo. E podemos dizer que são apenas 7, porque de facto no Executivo apenas cabem 7, mas a equipa é muito mais vasta do que apenas este 7. Éramos 38 nesta candidatura e seguramente contamos com todos, os 38, para construir mais e melhor Lumiar. E permitam-me agora também, em relação aos 38, que dê aqui uma nota sobre 2 pessoas que infelizmente hoje aqui não estão. Uma delas porque está em isolamento, o Lima, e outra porque foi recentemente operada. E, portanto, um abraço ao Zé Machado e um desejo de rápidas e plenas melhoras neste momento mais difícil para a sua saúde. Estamos acompanhados também por, como já foi dito, talvez 8 forças políticas naquilo que é a Assembleia de Freguesia mais diversa da cidade de Lisboa. E, portanto, também dar aqui o reconhecimento desta diversidade como uma mais-valia para construirmos mais e melhor Lumiar. Seguramente que teremos diferenças de opinião, diferenças ideológicas, mas o foco, acredito, de todos está naquilo que é o futuro dos lumiarenses. E, portanto, aí acho que não há nenhuma divergência e, portanto, seguramente conseguiremos construir aquilo que é uma melhor freguesia. Estendo, naturalmente, também este acompanhamento a todos os lumiarenses. Aos 9.383 que depositaram o seu voto na coligação Novos Tempos, a todos os 22.697 que exerceram o seu voto no dia 26 de setembro, mas também, naturalmente, incluindo todos os 46.260 residentes, de acordo com os últimos censos, que residem no Lumiar. Para todos esses 46.000 estaremos unidos a trabalhar. Adicionalmente, temos também todos aqueles que não residindo cá estudam, cá trabalham, e também para esses estará o nosso trabalho dedicado. Dizer que, como já referi, temos uma freguesia muito desigual, mas trabalharemos seguramente com todos e para todos. Os que são mais desfavorecidos e aqueles que beneficiam de maiores rendimentos.
Temos uma freguesia também diversa do ponto de vista étnico, do ponto de vista cultural, e é também para todos esses que iremos trabalhar. Dizer que também temos uma vastidão de território e, portanto, temos zonas mais modernas e em crescimento, temos outras zonas que estão, de facto, mais antigas e, portanto, trabalharemos da Quinta do Olival até à Quinta do Lamber, de Telheiras até à Calçada de Carris, da Alta de Lisboa ao Paço do Lumiar, dos Alcotins ao centro do Lumiar e, portanto, todos os bairros são importantes para nós. E não esquecemos nenhum, mesmo aqueles que aparentemente estão um pouco mais distantes daquilo que é o centro da freguesia. Podem estar longe da vista, não estão seguramente longe do coração. E, portanto, contaremos com todos para construir esta que é e vai ser a melhor freguesia para viver, para estudar, para trabalhar e para empreender. Juntem-se a nós, viva o Lumiar! Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia pedir aos membros da Assembleia de Freguesia para não abandonarem os lugares neste momento, porque os serviços vão entregar uma ficha mecanográfica que é necessária e, como estão aí sentados, depois é mais difícil se levantarem depois para preencher a ficha. E pronto, chegámos de facto ao fim deste evento, desta reunião. Agradeço imenso a presença de todos. O tempo já vai longo. Mas, entretanto, gostaria de convidar toda a gente para um pequeno convívio que vai haver ali no hall de entrada e dou como encerrada esta primeira Assembleia de Freguesia de Lumiar. Muito obrigado.